Estamos gratos a Deus pelo privilégio que temos de podermos voltar à sua companhia, podermos estar consigo, para juntos podermos abrir a Palavra de Deus. Este é o seu programa de estudo da Bíblia, o programa A Bíblia Aberta, e durante estas últimas semanas temos estado a estudar o livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, que contém algumas cenas bastante interessantes, desde o percurso final do povo de Israel até à Terra Prometida, mas também algumas cenas que nós poderemos dizer que são de alguma forma perturbadoras, ou pelo menos temos que ter aqui algum sentido profundo de conseguir encontrar a solução e as respostas para essas cenas mais perturbadoras. Hoje nós vamos analisar a complexidade das guerras e ao mesmo tempo vermos onde é que Deus teve a sua intervenção divina. E vamos também avaliar quais as condições para essa guerra. Ora bem, para me ajudar a compreender a Palavra de Deus e para juntos podermos aqui em estúdio abrirmos a Palavra de Deus, nós temos sempre mais do que um convidado, temos sempre à volta de 3 pessoas e hoje continuamos a ter a presença do Pedro Esteves. Olá, Pedro. Olá, Jorge. Obrigado por estares connosco. Também temos um novo convidado, o Rui Bastos. Olá, Rui. Olá, Jorge. O Rui também é teólogo e a Ana dos Santos, que já é, digamos que, alguém bem conhecido do nosso público e que tem-nos ajudado também aqui na Bíblia Aberta. Obrigado por estares connosco. Olá, Jorge. Obrigado. Muito bem, meus amigos, vamos abrir a Palavra de Deus, vamos manter a nossa Bíblia aberta porque precisamos que ela possa falar ao nosso coração e nos mostre então as várias passagens que precisamos de ler para comentarmos aquilo que será o tema de hoje. Vou começar por abrir a nossa Bíblia em Josué no capítulo 10. É muito importante irmos ao capítulo 10 e vermos aqui o versículo 42 que diz: "E de uma só vez capturou todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel batalhava por Israel." Pedro, no livro de Josué, nós podemos ver que encontramos aqui cenas que podem ser difíceis de compreender. A forma como Deus interveio, a forma como Deus mandou o povo para a guerra, não é? Como é que nós podemos explicar este conceito de guerras e, no fundo, como é que nós podemos ver Deus envolvido nestas guerras? É uma pergunta sempre relevante quando abordamos alguns textos do Antigo Testamento, algumas histórias. Nós já eu não sei se a memória me falha, não sei se foi no último episódio, creio mesmo, ou no penúltimo, que nós já nos debruçámos um pouco sobre este tema aqui. Sim. No caso, focámos um pouco mais nessa ideia de que Deus é um guerreiro, mas isso está integrado dentro de um tema, digamos, mais envolvente, que é o grande conflito. Portanto, explorámos aqui essa perspectiva. Hoje, acho que nos vamos situar um pouco mais propriamente nas narrativas. E tu, não sei se foi de propósito ou não, mas escolheste aí um texto que ainda assim é bastante generoso, porque o versículo 42 diz que, de facto, coloca Deus nesse contexto de guerra, mas se formos ao capítulo 10 de Josué, que é onde basicamente nos estamos aqui a situar, vamos encontrar, para sermos bem transparentes aqui, especialmente com o nosso público, e mesmo para o nosso debate não ser como quem está a tentar esconder a parte mais difícil, há aqui alguns versículos que realmente são difíceis até de ler. 35, por exemplo, diz que, falando do que é que foi feito àquelas pessoas, que eles feriram ao fio da espada a ele, neste caso era o rei, tudo o que nela havia na cidade, conforme tudo quando fizerem Laquis, e assim fez ao rei dela. Deus chegou a dizer para toda a gente ser, em certos momentos, para toda a gente ser liquidada naquele lugar. No fundo, eram ordens dadas aos soldados, podemos dizer, eram ordens praticamente militares de como é que devia ser o espólio da guerra, como é que devia ser tratado, incluindo as pessoas. Em alguns casos, as ordens eram de facto bastante fortes, no sentido de que, olha, ali não era para deixar ninguém vivo. E neste contexto é evidente que não vamos fugir à realidade de que é difícil entender esta realidade. E talvez, mesmo que nós possamos ensaiar, e esse vai ser o nosso esforço aqui, de ensaiar algumas pistas de reflexão e respostas, isso não nos vai impedir de ter a honestidade e a humildade, se calhar até, de dizer que não estou absolutamente seguro que nós consigamos justificar e entender tudo o que se passa. E se calhar, para complicar ainda mais, é que há uma passagem na Bíblia que diz claramente que Deus não tem o prazer da morte de ninguém, não é? Então, aí pode parecer o quê? Incoerente, porque dizemos assim, então ele não tem prazer na morte, mas houve situações em que foi dada ordem, mesmo que fosse através para aniquilar as pessoas ou para haver morte, como é que nós podemos entender? Então, vamos a isso, colocando primeiro esta pedra já
este elefante branco, tentando tirá-lo de cima da mesa, mas ainda assim há algum exercício de reflexão que nós podemos fazer. Primeiro, eu acho que temos que reconhecer que estas guerras que Israel teve que travar, muitas delas foram dirigidas em contextos muito particulares e incluíam uma dimensão que essa sim nós atribuímos a Deus e compreendemos perfeitamente, que é a dimensão de juízo. Portanto, parece-me esta uma das respostas mais relevantes para a nossa reflexão, é de que estas ações, que no contexto da guerra parecem simples ações, vamos dizer, natureza militar, quem fica vivo, quem morre, do ponto de vista, ou se quisermos, da perspectiva divina, o que Deus está a fazer é a manifestar um juízo. Um exemplo que podíamos dar disto é, para melhor compreendermos o que é que eu quero dizer com isto, é pensarmos em alguns contextos, por exemplo, no Antigo Testamento, em que o juízo de Deus sobre um grupo de pessoas é direto. Eu não estou a dizer que nós aí entendemos melhor, mas pelo menos não tem a mediação de alguém ter que matar. Mas quando nós vamos a Sodoma e Gomorra, entendemos, porque aí a história explica melhor, porque o próprio Deus tem que dar explicações, por exemplo, a Ló, não é? Ou até a Abraão, quando há aquela negociação em que Deus diz: eu vou destruir esta cidade, e ele explica, porque o mal nesta cidade chegou a um limite, que o risco poderia ser de haver uma corrupção tão generalizada que fosse impossível de recuperar qualquer pessoa que ali nascesse, por exemplo. Então, esse juízo que Deus manifesta sobre Sodoma e Gomorra é, primeiro, baseado na autoridade de Deus e na soberania que Ele tem, mas também na compreensão que Ele tem de que aquela é a decisão que melhor vai trazer benefícios para o futuro. É evidente que o caso, obviamente, mais universal e conhecido de um juízo de Deus que se manifesta é o dilúvio. Em que só resta uma família. E nós percebemos que Deus andou a avisar, portanto, há uma dimensão profética, um anúncio que é feito para que haja tempo de as pessoas se arrependerem e mudarem de comportamento, ou o juízo virá sobre elas. Ainda posso juntar aqui um exemplo em sentido contrário, mais positivo, que é o caso de Jonas, em que também há um juízo emitido da parte de Deus sobre uma cidade, Nínive. E no caso, Jonas transporta essa mensagem. A mensagem é de destruição e, no entanto, a destruição não aconteceu. Coisa que Jonas, aliás, não gostou lá muito, não é? Ficou meio incomodado porque afinal ele é que era o falso profeta, e o que prova de que ele não tinha entendido ainda o coração cheio de misericórdia de Deus. Mas é interessante que nós dizemos Deus cheio de misericórdia, mas a mensagem era: vocês, se não se arrependerem, morrem todos. Não parece assim muito misericordioso, se quisermos. Mas depois a misericórdia estendeu-se. Porquê? Porque as pessoas humilharam-se. No fundo, as pessoas não foi só ficaram com medo, porque Deus... Nós já hoje vamos falar sobre isso, sobre falso arrependimento, aliás, com a história de Acã, mas a verdade é que o caso de Nínive mostra que quando há verdadeiro arrependimento, há confissão, quando há o reconhecimento de que a nossa situação não está bem, há tempo para mudar. Então, na verdade, percebemos que o juízo de Deus é para salvação. O que quer dizer que o juízo de Deus no dilúvio ou em Sodoma e Gomorra, seguindo o mesmo princípio, esse juízo podia ter sido para salvação. Sim, e era exatamente isso que eu estava a refletir enquanto falavas, Pedro, porque a soberania de Deus está baseada naquilo que Ele é. E muitas vezes nós dizemos e comentamos: Deus é justo, e achamos que a justiça é implacável. Mas esquecemos deste outro lado da moeda, que nós, antes de que haja algo de justiça em que vemos aí uma forma implacável de tirar o mal pela raiz, nós vemos que houve um período de tempo que Deus estendeu de misericórdia para que houvesse esse tal de arrependimento, sim, esse tal de voltar para Ele, de conhecê-lo, de crer. E lá em Jericó, por exemplo, nós vemos o caso de Raabe, não é? Sim. Exatamente. Eu já me vou referir até aqui a Raabe, porque ela é um excelente exemplo de como o juízo de Deus ele vem acompanhado de oportunidades de misericórdia. Claro. Não podemos esquecer também que as histórias bíblicas, as narrativas são incompletas. Por vezes, coisas muito relevantes não estão lá escritas. Não houve tempo, ou a pessoa que registou não estava... Claro, faz lembrar um pouco João, que dizia-se: eu conto que se fosse contar aqui tudo o que Jesus fez, não havia nenhum livro na Terra que levasse tanta coisa. Então, há uma opção narrativa. Claro. Mas nós não sabemos quanto tempo foi dado, que mensagens, quem sabe até proféticas, foram enviadas àqueles povos. Exatamente. De maneira a que houvesse tempo de arrependimento.
arrependimento. Por isso é que o ponto principal desta minha reflexão aqui é dizer que nestas ordens um pouco estranhas de aniquilar, matar, não deixar ninguém num contexto de guerra, basta nós passarmos a ler isso como Deus a fazer julgamento sobre pecados arraigados e persistentes como noutros momentos, e percebemos que afinal Deus está a usar, na verdade, é aquele meio. Eu ainda queria usar aqui 2 ou 3 versículos que podem ser úteis para nos ajudar a perceber isto. Por exemplo, em Deuteronômio 9:5, o texto diz: não é por causa da tua justiça, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora. É uma descrição direta de que esta suposta limpeza que Israel andava a fazer não era uma limpeza étnica. Não é no sentido de dizer Deus quer matar os povos todos porque Ele só ama este povo. Isto nem faz sentido porque Deus é o Criador de todos os povos, não é? De todas as nações. Não é? Então, nós percebemos que aqui Deus, na verdade, estava a dizer através do profeta que a impiedade, a escolha daquelas nações é que estava a gerar aquele resultado. Portanto, estas guerras, este é o ponto que eu queria terminar, representam atos de juízo da parte de Deus. E nós sabemos que Deus, ser juiz, é uma das características essenciais de Deus. Ou nós não sabemos todos que no final, se quisermos olhar para isto de uma forma escatológica, fosse aqui ou fosse no dia do juízo final, há um momento em que as escolhas de todas as pessoas terão consequências. E nós vamos lá ao Apocalipse e percebemos o quê? Quando for mesmo o juízo final, quando a Nova Jerusalém voltar para todos os santos aqui estarem nesta terra, nós sabemos que a destruição dos ímpios será definitiva. Ora, ninguém olha ali e diz: que Deus horroroso que está aqui. Não, Deus está a deixar a terra preparada e as pessoas simplesmente descansam, desaparecem. Portanto, esta forma de aniquilação também é uma forma de justiça sobre a terra. E Deus distribui a sua justiça. Pedro, eu gostava só de introduzir aqui mais 2 versículos que me parecem importantes. O primeiro deles está em Deuteronômio, capítulo 18, e lermos aqui 2 passagens, o 9 e o 10, que diz que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. E depois também diz: não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem o adivinhador, nem o prognosticador, nem o aguareiro, nem o feiticeiro. E depois, quando vamos a Esdras, e podemos muito rapidamente saltar de Josué a Esdras para irmos ao capítulo 9, versículo 11, nós vamos encontrar aqui uma passagem que diz que nos ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que estais conquistando é impura, em virtude das abominações dos seus povos e da corrupção com que a encheram de uma extremidade à outra. Nós podemos ver que estes textos, de alguma forma, assim como várias evidências, se nós quisermos, históricas e até arqueológicas, elas revelam determinadas informações sobre a religião e também sobre a sociedade de alguns povos que viveram no antigamente, contemporâneos dos israelitas, como é, por exemplo, o caso dos cananeus. E, Rui, eu vou introduzir-te aqui perguntando-te como é que nós podemos considerar este conhecimento que a Bíblia nos revela como útil para nós percebermos a razão de Deus prometer entregar uma terra, como foi a terra de Canaã, ao seu povo. Este contexto religioso é muito interessante porque, embora ele não explique completamente as guerras, mas ajuda-nos sobretudo a perceber que, de alguma maneira, existia um enquadramento que era importante ser compreendido por nós, leitores atuais. Não é? Quando olhamos para a Bíblia e lemos-la à luz, diríamos assim, daquilo que são os nossos valores ocidentais e tudo mais, por vezes ficamos espantados e perplexos com as questões das guerras. Mas eu quero ser um pouquinho gráfico, mas não essencialmente quase pornográfico, pelo menos não chocar as pessoas que nos vão ouvir ou nos vão ver. Mas há pouquinho falava, Jorge, da religião dos cananeus. Nós nem sequer podemos falar de religião. Há alguns antropólogos e estudiosos que falam de religiões, porque era, na verdade, um conjunto de crenças que aqueles povos que viviam naquela região tinham e que, na verdade, tinham uma característica comum. Elas eram religiões altamente degradantes. Por exemplo, existia um conjunto de divindades, que era o deus El, que era considerado como o pai dos deuses. Depois ele tinha filhas, 3 filhas, mas que ao mesmo tempo também eram suas esposas. E agora reparem nisto, só a própria mitologia em si já coloca, digamos assim,
parâmetros sociais que eram altamente repugnantes, não é? Ou seja, um pai que tem uma vida marital com as suas próprias filhas. E nós vamos encontrar a Bíblia a fazer uma série de advertências em relação ao fato de que haviam relações afetivas e até sexuais que eram completamente proibidas ao povo de Israel. Mas os povos cananeus tinham, diríamos assim, alguma legitimação a este tipo de práticas em que filhos tinham relações com os pais, pais com noras, tios com sobrinhos e por aí adiante. Esta promiscuidade estava de alguma forma plasmada na sua própria mitologia. Mas havia também todo um outro conjunto de práticas que eram terríveis. Por exemplo, existem alguns achados arqueológicos que permitem perceber que havia a prática, por exemplo, de sacrifícios infantis. Além de sacrifícios humanos, que eram oferecidos às divindades, Moloque, por exemplo, era um deus que se fazia adorar através do oferecimento de crianças que normalmente eram os filhos primogênitos de cada família. E agora imaginem uma religião que vivia, diríamos assim, deste tipo de valores, não é? E coisas como, por exemplo, para adorar Baal, ou adorar a deusa Anat, ou a deusa Ashera, estes deuses eram adorados através de prostituição cultual, onde mulheres, que eram ditas sacerdotisas, ou homens que eram dedicados ao sacerdócio destes deuses, se envolviam em orgias, em bacanais, festivais orgiásticos mesmo. E qual era o objetivo disto? Pensavam, diríamos assim, os povos daqueles tempos, que ao eles de alguma forma praticarem estes atos imorais, sexuais, eles inspiravam um certo voyeurismo nos deuses para que eles também praticassem estes mesmos atos sexuais uns com os outros e de alguma forma promovessem a fertilidade dos campos e dos rebanhos. Ora, era este o contexto religioso que o povo de Israel encontrou em Canaã. Agora, há um aspecto interessante, e há pouquinho o Pedro comentava isto. Deus, é verdade que a Bíblia não nos diz em detalhe quantos profetas foram enviados aos cananeus, não é? Mas sabemos pelo menos que durante vários anos, nas suas peregrinações, Abraão, Isaque e Jacó deixaram aqueles povos, naquilo que nós hoje chamamos de Palestina, mas que era na realidade a terra de Canaã, a terra da promessa, eles deixaram exemplos, não é? Na forma dos altares, na forma da maneira como eles adoravam, na própria ética com que eles se relacionavam com os povos, que deixava bem claro uma distinção de valores e de princípios. E isto, de alguma forma, manteve-se como alguma influência, pelo menos que deve ter ficado junto a estes povos. Quando os israelitas depois estiveram durante algumas gerações no Egito, como depois foram escravizados, este tempo de reflexão poderia ou não ser visto como um tempo de graça a este povo? Não é? Um bom exemplo disto, nós até já tivemos aqui a oportunidade de ler esses textos, creio que lá no capítulo 2 de Josué, quando fala da história de Raabe, mas só para situar que há um momento em que Raabe diz aos espias que ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e o nosso coração se derreteu. É uma expressão muito, muito interessante. O que é que significa isto? Que o povo que estava dentro daquelas muralhas fortificadas, de alguma maneira lá chegou a mensagem, claro que tinham passado muitos anos. 40 anos, pelo menos. 40 anos, pelo menos, tinham-se passado, porque isto é a segunda vez que eles voltam ali, não é? O que quer dizer que fosse através de palavra profética, fosse através de alguma oralidade. O que é certo é que ela disse claramente que sabia o que tinha acontecido, portanto, neste caso, 40 anos antes, e que o coração derreteu-se, que é uma maneira de dizer isso, causou-nos uma impressão fortíssima. O que quer dizer que estes povos, como dizia o Rui, de alguma maneira, com certeza, estavam confrontados com a diferença de valores, da ação, até da ética divina, porque ética divina nos deuses, como aqui acabou de ser descrito, nós percebemos que não havia, não é? Não existia. Aqui o grande problema é que estes povos não estavam, virados para um possível arrependimento, não é?
E é interessante também nós percebermos, é claro que nós aqui já estamos a pular muitas etapas, mas foi uma ideia que me surgiu entretanto. Quando Josué, no final do seu livro, faz aquele apelo aos israelitas, dizendo-lhes, escolham vocês a quem vão servir, se aos deuses de além do rio, portanto ele faz referência às práticas babilônicas, sumérias e acadianas da herança cultural que Abraão trazia vindo de Ur, ou aos deuses dos cananeus, não é? E é interessante que esta comparação, porque duas referências idolátricas, não é? A questão é que a religião dos sumérios, dos mesopotâmicos, era uma religião, vamos dizer assim, que estava centrada num humanismo à moda antiga, mas a religião dos cananeus era uma religião altamente imoral, que apelava aos sentidos e à sensualidade. Então nós percebemos que aquilo que Josué está ali a colocar são dois modelos entre os quais Satanás, o inimigo de Deus, ele servia-se dos dois, não é? Serve-se dos dois, tanto o intelectualismo humanista, como diríamos assim, a degradação sensual e imoral que eram as religiões cananeias, não é? Posto isto, talvez seja bom nós podermos ver o caráter moral de Deus. E para isso eu vou sugerir que nós possamos abrir rapidamente a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 18, porque aqui nós vamos encontrar uma passagem escrita por Moisés já ao seu povo, digamos a todos nós, que diz, capítulo 18, versículo 25, diz: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E depois, se dermos um salto ao livro de Salmos, para lermos no Salmo 7, versículo 11, Salmo 7, versículo 11, nós podemos encontrar aqui que Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Ana, estes textos creio que são claros, não é? Para que nós possamos perceber o caráter moral de Deus. Então, qual é o papel de Deus como juiz do universo e o que é que isso nos pode dar a compreender nestes momentos de guerra e nestes momentos de aniquilação de povos? Como é que nós podemos ver estas duas Depois destas duas respostas, e o Pedro já tocou neste assunto, e depois de ouvirmos a degradação dos cananeus, amorreus e por aí fora, nós percebemos uma coisa, que é, ao fim do tempo que Israel esteve no deserto, ao fim de que eles ouviram falar, Raabe é testemunha, não só Raabe, os gibeonitas, que também comentávamos há alguns episódios, eles com medo daquilo que o Deus de Israel fazia, enganaram Israel, mas Deus também poupou. O conheciam, Também o conheciam. Ou seja, nós vemos que a graça, a misericórdia de Deus faz parte do seu caráter justo, de quem Ele é. E eu gostava que nós pudéssemos reler os textos, Jorge, mas começando pelo Salmo. Okay. No Salmo 7, versículo 11, diz-nos: Deus é justo juiz. É uma declaração. O salmista está a identificar uma característica do próprio Deus. Deus é justo juiz. Só que é interessante porque às vezes nós, ainda há pouco comentávamos, temos uma percepção equivocada de justiça. O ser humano muitas vezes não sabe o que é que significa justiça. Porque a justiça humana é um pouco diferente do ideal de justiça do próprio Deus. Deus é santo e a sua santidade está inserida na sua justiça. Obviamente, Deus não tolera o pecado. Ponto. Quando nós olhamos para o ser humano, nós vemos a história desde uma perspectiva apenas e costumamos afiliar-nos aos pontos de vista e perspectivas. Rara é a pessoa que, quando há um julgamento e quando há uma dúvida de que lado é que está a verdade, rara é a pessoa que é neutra. Nós tendemos sempre a cair ou para um lado ou para o outro de acordo com a perspectiva que nos é passada. Mas é interessante porque nesta situação do Salmo 7 diz-nos que Deus sente indignação todos os dias. Indignação, frustração, irritação, uma vez que Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E é interessante porque quando nós olhamos para Josué, para o povo de Israel,
e para as nações que estavam por diante do povo, nós percebemos que Deus é justo, Ele sente indignação pelos atos daquelas nações, mas Ele deu esse tal tempo, como nós aqui abordamos, de misericórdia para eles voltarem. E agora eu gostaria que nós pudéssemos examinar Gênesis e tirar daqui uma conclusão. Porque se nós olharmos para Gênesis no capítulo 18, como foi lido, nós vemos que está a haver um diálogo e nós percebemos que longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. E agora vai dizer, longe de ti, mais uma vez, tu não fazes isso. Porquê? Porque tu és justo. E dentro da tua justiça, tu não vais pôr todos no mesmo pacote, tu vais... Aquilo que é realmente justo vai ser justo, aquilo que não é, não é. Isto parece confuso o meu pensamento, mas vai chegar a algum lado. E é o seguinte, se nós analisarmos a história e falarmos de Raab e dos gibeonitas, nós percebemos a justiça de Deus. Deus não os misturou com aqueles povos. Deus perdoou, Deus recomeçou com eles e Deus transformou a vida também, e nós vemos isso em Esdras e etc., dos gibeonitas que serviam, e comentámos isso há alguns episódios. Como aqui já falámos, Deus deu-lhes uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade. E quando nós olhamos para a pergunta que me fizeste, como é que podemos compreender este Deus que vai mandar aniquilar povos, nós temos que olhar para este Deus como o Deus da segunda oportunidade e o Deus que respeita a decisão de cada um. A questão do livre-arbítrio, e nós ainda vamos comentar um pouco este ponto, é importante para nós compreendermos também a justiça do próprio Deus. Deus não interfere com as decisões do ser humano. Aquilo que eu decido é aquilo que eu decido, quer Deus esteja a favor da minha decisão, quer não esteja. Quer Deus ache que é a melhor escolha para a minha vida, quer Ele não ache. Deus respeita a decisão de cada um de nós. Mas apesar de respeitar, isso não significa que não há uma consequência para a decisão e escolha que cada um de nós tomou. Os povos de Canaã tiveram a oportunidade suficiente de entender quem é que era o Deus de Israel. Tiveram oportunidades, e se nós formos a Gênesis, no capítulo 15, versículo 16... nós vemos Deus a falar a Abraão e vamos ver Deus a dizer quando a medida da iniquidade dos amorreus se completasse, na famosa profecia a respeito dos seus descendentes e da terra prometida. Ou seja, o tempo de arrependimento dos amorreus ainda estava disponível. Eles ainda tinham a oportunidade de recomeçar, ainda havia tempo para uma segunda oportunidade. Ainda não estava cheia a ira de Deus contra aquele povo por causa das suas decisões. Pelo contrário, havia esperança. Mas é interessante que chegou um momento em que a maldade, e ainda há pouco o Rui falava dessa maldade e depravação destes povos, chegou a um limite do tolerável. Não podemos mais. Acabou. E então nós vemos a execução de um juízo que não foi arbitrário, foi uma consequência das escolhas daqueles povos. E é interessante porque Josué conduz este povo para esta terra, conquista esta terra. Não é somente uma guerra territorial, mas é também um cumprimento profético, e vamos para Abraão, é também um cumprimento daquilo que podemos dizer de um juízo de Deus, porque a maldade tornara-se extrema para com aquele povo, mas Deus repõe a justiça e há um novo recomeço para quem realmente quer. Israel aí teve um novo recomeço, acabou o tempo do deserto, uma nova conquista, e quem aceitou Deus no entretanto desses povos também pôde ter um novo recomeço, uma nova vida, uma segunda oportunidade. Então podemos confiar que Deus é justo, claro que sim, Ele é santo, é bom, é amor, é tudo isso, mas que a sua justiça está baseada numa misericórdia até ao momento em que Ele diz, não dá mais. Basta. Eu gostei particularmente do termo que está aqui no Salmo 7, não é? Sim. Não sei, pelo menos não me lembrava, claro que já tinha lido o Salmo 7 se calhar muitas vezes, mas não me tinha nunca parado bem para analisar aquela expressão de que Deus, da indignação de Deus. E foi uma expressão que me fez muito sentido, porque ela é um pouco humana,
Bem, a Bíblia está sempre a atribuir características humanas a Deus, porque são as palavras que nós temos, não temos outras, não é? Não sei se a expressão consegue ser precisa para falar dos sentimentos de Deus, mas do ponto de vista humano faz um sentido tremendo para mim, que há momentos em que nós nos indignamos. A indignação é extremamente importante como fator de proteção até. Eu há uns tempos atrás estava aqui em Alvalade, perto da minha casa, e vinha a sair de um supermercado, atravessava ali uma rua, e há um homem que percebeu-se que seria uma pessoa ali com algum problema, talvez, não sei se um morador de rua, ou se uma pessoa pelo menos com talvez até alguma deficiência, mas o que é certo é que ele estava assim com um ar um pouco agressivo, e estava uma jovem senhora a uns metros ali numa passagem do autocarro, e ele começou assim ao longe a meter-se com ela assim com um ar agressivo. Eu venho a passar e eu parei e, ou seja, percebi que aquilo poderia eventualmente ele tentar ameaçar ou fazer alguma coisa. É interessante porque a indignação eu não vou permitir, se ele fizer alguma coisa, eu não vou permitir que isto aconteça. Então eu parei, fiquei a olhar para ele assim, também a tentar ter um ar ameaçador para ele perceber que alguém estava a ver, e ele não avançou e seguiu a vida dele, ainda bem, não é? Porque se ele tentasse fazer alguma coisa, eu ia ter que ter uma intervenção. E isto é porquê? Porque eu fiquei indignado, eu não posso permitir que uma injustiça ou que uma coisa violenta aconteça neste momento. A indignação é muito importante como ato de proteção e de moralidade. Quanto mais Deus não olha para uma situação e se indigna com ela. Portanto, se um desgraçado como eu ia agir em favor de justiça se fosse necessário, dá para perceber quanto mais Deus não vai agir quando vê a injustiça, a imoralidade, a violência. Sem dúvida. Claro. Vamos continuar abertos no livro de Josué, e nesta segunda parte nós vamos tentar, de alguma maneira, procurar entender as implicações espirituais das guerras e a forma como Deus também se coloca na guerra, mas a nosso favor, ok? E para isso eu gostava que nós pudéssemos voltar ao nosso livro de Josué, ao capítulo 10, portanto estamos aqui muito interessados naquilo que o capítulo 10 tem para nos oferecer. Indo ao capítulo 40, diz que assim Josué derrotou toda aquela terra, a região montanhosa, o Negueb, a baixada e as encostas das montanhas e todos os seus reis. Ele não deixou uma pessoa sequer, mas tudo o que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. E se formos a Deuteronômio, porque aqui em Deuteronômio nós encontramos várias passagens e vários acertos que Moisés deixou escritos. No capítulo 20, lendo os versículos 10 a 12, nós encontramos aqui algo que diz: quando te aproximares de uma cidade para a combater, tu lhe propurás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. Ou seja, apesar da dificuldade que nós podemos, de alguma forma, sentir nestes textos um pouco mais difíceis de compreender e, sobretudo, ver aqui o amor de Deus, Rui, como é que nós podemos dizer que estas instruções de Deus tinham em conta a dimensão do livre-arbítrio que tanto nós falamos? Este último texto que leste, de Deuteronômio, Jorge, é muito interessante. É muito interessante porque ele mostra que, na realidade, os povos que estavam a ser, de alguma forma, conquistados, eles tinham sempre duas opções. A primeira opção era a rendição, não é? E se eles aceitassem render-se, eles tinham duas possibilidades que eram consequentes. Primeiro era a servidão, não é? E nós pensamos, bom, ser escravo no mundo antigo era algo altamente degradante. Mas as regras que o povo de Israel tinha em relação ao tratamento dos escravos era diferenciada em relação... Exatamente. Ou seja, na verdade, um cananeu que aceitasse render-se a Josué estava, diríamos assim, assegurada a ele uma condição justa de servidão. E nós temos, inclusive, muito claro e explícito, tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio 5, a referência ao fato de que a guarda do Shabat, a guarda do sábado, implicava também o descanso aos próprios servos. Portanto, quer dizer que pelo menos um dia de descanso qualquer servo ou escravo teria direito. E o interessante é que é o próprio Deus a dizer: procurais a paz. Não é? Exatamente. Agora, ainda nesta primeira opção de a pessoa, ou portanto o cananeu se render, as comunidades cananeias se renderem, eles depois sabiam que mais tarde ou mais cedo tinham, diríamos assim, o direito à absorção. Ou seja,
os povos que eram, diríamos assim, que se rendiam, mais tarde ou mais cedo eles seriam absorvidos cultural e religiosamente pela própria cultura israelita. Agora, o que acontece, a segunda opção qual era? Era efetivamente a resistência e a certa aniquilação. Mas também uma coisa é verdade, e nós não podemos esquecer que o povo de Israel, ao lutar contra estes povos que se insurgiam, que se revoltavam, que se rebelavam, que se entrincheiravam nos seus próprios valores, não é? Eles estavam, no fundo, a seguir um caminho que tinha sido um caminho de desgraça, porque, por exemplo, já na história do Egito, quando o faraó endureceu o seu coração contra Deus, contra todas as evidências do poder e da misericórdia de Deus, seguiu um caminho de autodestruição, não é? E estas duas opções que o povo tinha, na realidade, garantiam que Deus oferecia a possibilidade do livre-arbítrio. Ou se rendiam e assumiam, diríamos assim, uma condição de servidão justa, com a possibilidade de absorção, ou então a aniquilação mediante uma resistência infortuita. Mas o que é certo é que Josué, quando entra, não é, derrotou toda aquela terra, como lemos em Josué capítulo 10, e diz que não deixou uma pessoa sequer. É verdade. E isto, aos nossos ouvidos modernos, soa-nos muito mal. Parece um genocídio, não é? Como há pouquinho o Pedro mencionava. É pena que talvez algumas pessoas e algumas comunidades, numa leitura hiperliteralista da Bíblia, queiram usar estes textos ou estes episódios bíblicos para legitimar comportamentos de genocídio ou até xenófobos, não é? Mas nós temos que ler a Bíblia e entender o que é que a Bíblia diz e o que é que ela não diz. E existe um enquadramento que precisa ser realmente bem compreendido. Podemos talvez concluir aqui muito rapidamente que Deus tudo fez para que estes povos pudessem chegar, digamos, a uma servidão correta. Concordo plenamente. Ok. Pedro, eu tenho uma passagem e desafio a si que está aí em casa a abrir agora a sua Bíblia em 2 de Reis capítulo 6. Vamos dar um salto até 2 de Reis capítulo 6, porque eu quero ler aqui algumas passagens deste capítulo que me parecem importantes. Capítulo 6 de 2 de Reis, versículos 16 a 23 diz: Ele respondeu, não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que o faças ver. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor dizendo, fere de cegueira esta gente, peço-te, e o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me para que eu vos conduza ao homem que buscais. Ele os conduziu a Samaria, e quando chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó Senhor, abre os seus olhos para que vejam. O Senhor abriu-lhe os olhos e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu, não os mates. Matarias os que capturas com a espada e com o arco? Serve-lhes antes pão e água, para que comam e bebam e retornem ao seu senhor. Ele lhes preparou um grande banquete e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e voltaram ao seu senhor, e as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Pedro, esta passagem é grande, mas eu creio que ela é extremamente esclarecedora de como é que nós podemos aprender, no fundo, com esta história, acerca dos propósitos mais profundos de Deus para com este povo, para com o seu povo e, de certa forma, com todos nós. Sem dúvida. Eu acho que é muito interessante trazermos aqui esta história porque ela tem uma narrativa tão diferente, quase que até antagónica com estas que nós estamos a estudar, e isso ajuda-nos a trazer um certo equilíbrio, por um lado, às descrições que ainda agora líamos, não é? De aniquilação total. Aqui temos uma história totalmente diferente. Seja nos resultados, seja no processo. Como é que se chegou a esse processo? É quase que, em vez de colocar uma ameaça ou até uma escolha, como há bocadinho aqui comentávamos, na verdade houve um processo de dirigir estes inimigos até ao ponto de que eles renderam-se, porque era por demais evidente de que uma ação graciosa, cheia de misericórdia, afinal eles foram presos, podiam ter sido mortos todos ali facilmente, e afinal foram conduzidos até a casa, comeram e beberam, e isso mudou o coração do inimigo.
Por isso, obviamente que é uma história que tem imensos ensinamentos que podemos tirar até para outros campos da vida, mas aqui estamos a aplicá-los para tentar perceber como é que se lida com esta realidade de o povo de Deus ter inimigos, e percebemos aqui um conjunto de coisas que me parecem muito interessantes. Mas há um ponto que, no fundo, une todas estas histórias, é que Deus está sempre a agir em favor do seu povo. Mesmo que isso seja invisível ou que a sua ação seja através de mecanismos que aos nossos olhos são invisíveis. Por isso é que esta história tem um jogo entre realidade e metáfora, se quisermos, que é o facto de que primeiro havia uma cegueira do lado do povo de Israel. Ou seja, o servo de Eliseu, ele não conseguia ver uma realidade espiritual que estava lá presente, que era todo aquele exército de anjos. Então, há uma cegueira da qual começa esta história, mas uma cegueira para a qual Eliseu não padecia. Portanto, Eliseu estava... Fosse ele capaz de ver literalmente o que estava a acontecer, ou simplesmente ele sabia o que lá estava em termos desses exércitos de anjos, mesmo sem os estar a ver, Eliseu representa aqueles que não estão cegos de forma nenhuma. Mesmo que não pareça ou não haja uma evidência física, é a ausência total de cegueira. Este seu servo representa aqueles que estão cegos, mas estão disponíveis para ver. Mas foi preciso que os seus olhos fossem abertos. Isto traz-nos evidente para expressões como a do Salmo 34, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, tem aquela expressão famosa de que nós andamos por fé e não por vista. Na verdade, podemos dizer que ao longo da Bíblia são imensas histórias em que há sempre esta espécie de tensão, se podemos dizer assim, entre o que é visível e o que é invisível. E uma das grandes verdades que a Bíblia nos apresenta é que nem sempre aquilo que é invisível aos nossos olhos deixa de ser real. Talvez o exemplo supremo disto seja Deus, que Ele próprio se afirma, mais do que uma vez na Bíblia, como o Deus invisível. No entanto, quando a sua ação se manifesta, ela é por demais evidente. Então, a fé é muito esta realidade de nós nos apropriarmos de coisas que não conseguimos ver, mas que se manifestam na nossa vida. Então, Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo quando nós não conseguimos ver ou não nos parece evidente, mas Deus está ativamente a operar em nosso favor. É uma das lições, se quisermos até mais espirituais, desta história. É evidente que isto significa que os nossos olhos espirituais, sobretudo, eles precisam de ser abertos para conseguirmos discernir e ver os propósitos de Deus. É por isso que a oração de Eliseu é uma oração que eu acho bastante exemplar de uma oração que nós também poderemos fazer. De um pedido que nós muitas vezes poderíamos colocar diante de Deus, e temos aqui um bom exemplo bíblico, não é? A oração diz, como tu lias, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Eu acho que está aqui um exemplo maravilhoso de uma intercessão que nós devíamos estar sempre a fazer. Sobre nós, em primeiro lugar, mas até pode ser sobre outros. Por exemplo, quando estamos a viver uma situação, um drama difícil na nossa vida, de certeza que há de haver hoje muita gente que está a ouvir-nos e a ver-nos e está a viver, mesmo sendo pessoas que amam a Deus, confiam em Deus, estão a viver uma doença terrível, um drama familiar, enfim, na vida pessoal, profissional, por exemplo. No meio destas histórias, uma das grandes lutas, os que somos crentes, que temos é, ok, nós queremos em Deus, mas de facto não o vemos. Portanto, temos que exercer fé para acreditar que Ele está aí e está a agir. Mas depois, quando também não vemos que as coisas estão a acontecer a nosso favor, a primeira tendência é uma tentação permanente para quando Deus é invisível, a dizer assim, se calhar Ele não está lá. No limite, podemos dizer assim, Ele nem existe. E é nessas alturas que uma oração extraordinária é nós dizer, Senhor, abre-me os olhos, porque eu sei que eu não estou a conseguir ver o que tu queres dizer e o que tu estás a mostrar. Por isso... E é interessante ver que se há coisa que Deus gosta é de se revelar a nós próprios. É isso. Deus está sempre a revelar-se, não é? Como sabemos, essa é uma das grandes características de Deus. Ele é o Deus que se revela. Ora, Deus, como dizia o apóstolo aos Hebreus, não é? Deus tem falado de muitas maneiras e, portanto, Ele tem muitas formas de revelação.
E claro que nós temos a revelação escrita, que é a nossa Bíblia aberta, é a revelação principal de Deus, claro, mais segura, mas Deus também, obviamente, se revela a nós de forma individual. Claro. Ou não fosse o Espírito Santo, o Deus que fala, o Deus que inspira. O próprio Jesus dizia isso, não é? Que o Espírito vos vai revelar coisas que vocês agora nem podem compreender, vos vai conduzir a toda a verdade, vos vai fazer lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. Todas estas expressões de Jesus sobre o Espírito Santo implicam esta ideia de que o Espírito Santo individualmente nos vai trazer à memória, nos vai recordar, nos vai falar e inspirar. Então, Deus também se revela a nós. Claro, nós para isso precisamos estar sensíveis a esse chamado. A última nota, ainda focando-nos aqui nesta história, mas claro, tentando fazer uma comparação com estas outras histórias de guerra, é que o que Deus deseja mesmo é que o seu povo seja um instrumento de paz. Este é que é o ponto. Um instrumento de testemunho até para os seus inimigos. Então, aliás, no versículo que lemos há pouco com o Rui, dizia: e lhe proporás a paz. Exatamente. É? Então, lembremos-nos que nós estamos a falar do povo de Israel e por isso, quando pensamos na identidade deste povo, ela está sempre conectada com o chamado original que foi feito a Abraão. Porque tudo isto que está a acontecer aqui é, na verdade, o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Elas tiveram foi muitos vais e vens, não é? Eles só foram parar ao Egito porque houve uma fome lá em Canaã e eles foram para lá, porque senão não era suposto terem saído de Canaã. Bom, tudo isto para dizer o quê? Que a verdade é que o projeto de Deus sempre foi abençoa todas as nações da terra, que é como quem diz, todos os povos pelo meio dos quais tu passares ou que entrarem em contacto contigo, eles serão abençoados. Essa foi a promessa a Abraão logo no início, quando o convidou para este projeto. Por isso é que nós podemos dizer que, como tantas vezes, até na nossa vida, o projeto de Deus não se consegue cumprir porque nós não deixamos, não permitimos, fugimos das condições que garantem isso. Mas o projeto de Deus não mudou. Claro. O projeto de Deus é ser uma bênção para os que estão à tua volta. Houve momentos que nós percebemos que não houve alternativa, mas isso não retira que há um projeto maior. Esse projeto às vezes tem exceções. Nós na nossa vida vivemos isto muitas vezes. Eu posso ter prometido que ia amar e proteger a minha mulher para o resto dos meus dias. Ela também prometeu amar-me, respeitar-me todos os dias da minha vida. Mas nós, no caso eu estou casado há 23 anos, para ver se não me engano aqui, e vamos dizer assim, não houve dias de exceção a isto. Claro que houve dias que nós não conseguimos fazer isso. Já houve dias em que não conseguimos amar-nos como devíamos ou respeitar-nos como devíamos, mas há um projeto maior. Nós estamos a caminhar sempre no projeto de nos abençoarmos um ao outro. Volta e meia, nós impedimos que isso aconteça, mas desde que a gente volte para o lugar onde queríamos estar, por isso este povo está num caminho, e isso para mim é uma grande leitura destas histórias difíceis. O caminho é de abençoar. Às vezes essa bênção está a ir por caminhos um pouco mais difíceis. Nós estamos com a Bíblia aberta e estamos a caminho, digamos assim, do final deste episódio. Mas antes disso eu ainda gostava de ler pelo menos 3 passagens e depois pedir um comentário, digamos que a Ana fizesse estas 3 passagens. Vamos saltar do livro de Josué agora para o livro de Isaías. Vamos abrir no capítulo 11, versículo 3 e 4. Isaías 11, 3 e 4 diz-nos o seguinte: ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. E depois, no versículo 6 do mesmo capítulo 11, nós podemos ler que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitar-se-á com o cabrito, o bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos e um menino pequeno os conduzirá. E agora, se formos ao último livro da Bíblia, digamos como remate final a tudo o que Deus deixou escrito, no capítulo 21,
versículos 3 e 4, diz o seguinte: e ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Estas passagens são extraordinárias. Ana, qual é a visão, ou melhor, esta é talvez a visão de um futuro que nós tanto ansiamos, um futuro de paz, um futuro de felicidade. Estamos a falar num plano eterno, não é? E podemos encontrar tudo isto, digamos, como promessas vivas de Deus na sua palavra. Como é que nós podemos ser, então, construtores deste futuro? Como é que nós podemos construir este futuro a partir de hoje, de agora? Eu acho muito interessante quando nós pegamos nesta questão do futuro e olhamos para a pessoa de Jesus, nós percebemos que ele fala muito do reino dos céus. Ele falava do reino dos céus e havia quase que um conflito entre as palavras que ele dizia que o reino dos céus é aqui e agora e o reino dos céus é no futuro. Ele usava muito esta questão, começa aqui, mas também é no futuro. E é interessante porque ao longo da Bíblia, nós percebemos que realmente o reino dos céus começa aqui e agora. Porque os valores, os princípios que Deus quer partilhar com o seu povo e que o seu povo seja um transmissor para os povos que estão ao redor, são os mesmos princípios e valores do reino dos céus. E então nós podemos dizer que sim, começa esta esperança eterna, estas promessas que nos aquecem o coração, são promessas que podem começar o aqui e agora. Se calhar não o cordeiro e o lobo a comerem juntos. Podem começar ou devem começar? Devem começar, Okay. Deveriam já estar implementadas no nosso coração e vivermos assim. Mas é interessante porque eu tenho aqui 3 pontos que gostaria nos próximos minutos de abordar e como é que nós então, voltando à questão, Jorge, que tu fizeste, como é que nós podemos ser construtores deste futuro de esperança, deste futuro em que os valores do reino, a paz e a felicidade são eternas e que podemos já viver hoje. Primeiramente, não esquecendo a questão da fé. É necessário termos fé, a esperança desta terra nova não deve ficar para amanhã, deve ser uma esperança que está em nós já hoje, pela forma como nós vivemos no nosso dia-a-dia aqui e agora. Ou seja, se nós dizemos que sim, nós esperamos o reino dos céus, mas a nossa vida é como aos povos cananeus que ainda neste episódio nós comentávamos, há aqui uma dualidade de ideias e filosofias de vida que não compactuam juntas. A segunda será, sem dúvida, a prática da justiça e da paz. Ainda que falhas, nós vamos ter nesta questão da justiça, porque justo é apenas um e nós somos humanos, mas tentarmos com a ajuda do Espírito Santo, como ainda agora o Pedro dizia, essa transformação ao ideal que Deus tem para cada um de nós. É interessante porque em Mateus 26:52, Jesus, após Pedro ferir a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote, Jesus vai dizer: Pedro, violência gera violência. Com a espada tu estás a gerar a violência, e por isso nós podemos pegar neste conceito e dizer, então se a violência gera violência, se calhar a paz vai gerir paz, vai gerar, neste caso, paz. Então, obviamente que nesta prática da justiça e da paz, como cidadãos do reino de Deus, que já somos hoje, segundo Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo vai dizer que nós aguardamos a nossa pátria, nós somos cidadãos desse reino. E por último, o testemunho do amor de Deus, sem dúvida alguma, que Apocalipse mostra-nos Deus a limpar-nos as lágrimas dos olhos e chama-nos a ser esses instrumentos de Deus nesta terra, através do consolo, da esperança, da paz, através também da atitude, e nós podemos viver esta antecipação dessa realidade eterna nos nossos dias, através da forma como nós somos e quem nós dizemos que somos neste mundo. A conversa está excelente, mas o nosso tempo está praticamente no final.
Eu quero agradecer-vos a todos pelo privilégio que me deram de poder ter-vos aqui para comentarmos este livro de Josué que é tão importante. Antes de nos despedirmos, nós queremos de alguma forma relembrar-lhe que temos um guia de estudo e que temos muito gosto em oferecer deste guia de estudo. Ele tem por título Eu Creio. É um livro, ou é uma revista, se quisermos, que tem muitos temas de extrema importância e extremamente atuais. Por exemplo, como será a volta de Jesus, como é que será o novo céu e a nova terra, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Tudo isto e muito mais você poderá encontrar nesta mesmo guia de estudo. Deixamos consigo, ligue para o 933 93 92 91 e faça o seu pedido. Quanto a nós, já sabe, voltamos para a semana com mais um Bíblia Aberta e iremos perceber, na verdade, qual é o papel do inimigo de Israel, porque Israel tinha um inimigo. Afinal de contas, esse inimigo, vamos perceber que não estava fora do acampamento, mas até estava dentro. Tudo isto e muito mais no próximo episódio do Bíblia Aberta. Até lá, que Deus o abençoe. Thank you.